Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo do último vídeo. Se você não assistiu, então acompanhe. Aqui, como eu falei para vocês, eu falei no vídeo passado da transição do final do período medieval, ou seja, da Baixa Idade Média, para o período pré-capitalista ou para o período de início da Idade Moderna. Falei desse período da transição, basicamente parei no surgimento de uma nova classe, da burguesia, e do início da aliança dessa burguesia com os reis, para tentar combater os senhores feudais. Tudo bem? Então, dando continuidade, hoje um outro assunto importantíssimo para o entendimento da chegada dos portugueses aqui na região, no nosso território, que hoje é esse Brasilzão. Então, eu vou falar sobre a formação do Reino de Portugal, afinal. Por que Portugal foi o primeiro estado a se lançar ao mar e por que foram eles que chegaram na região que é hoje o Brasil? Então é fundamental entender a formação desse pequeno reino da Península Ibérica, o Reino de Portugal. Bom, antes de Portugal ser Portugal, na verdade a Península Ibérica como um todo, não existia nem Espanha e nem Portugal durante o período aí medieval, durante grande parte do período medieval. A Península Ibérica ficou dividida entre vários reinos. Tá? E quem que habitava essa região? Depende. Ela era dividida. O que a gente pode afirmar é que desde o século VIII, ou seja, de 700 e pouco em diante, e no início do islamismo e da expansão islâmica, do surgimento do islamismo, esses islâmicos eles foram se expandindo pela Europa Ocidental e inclusive chegaram na Península Ibérica e ali ficaram por um bom tempo. Tá? Inclusive essa expansão islâmica ela só foi freada no ano de 732, na Batalha de Tours, ou também conhecida como Batalha de Poitiers, onde Carlos Martel consegue segurar com suas tropas essa expansão islâmica. Só que eles conseguiram chegar em várias regiões, inclusive na Península Ibérica, onde é hoje Portugal e Espanha, e ali se estabeleceram. A Península Ibérica, nesse momento, ela era basicamente dividida em duas grandes regiões. Nesse momento que eu estou falando aqui, naquele período do final da Idade Média, o período da Baixa Idade Média, ela ainda estava dividida em duas grandes regiões. No norte da Península Ibérica, praticamente ficavam os cristãos, eram reinos cristãos de Castela, Leão, Aragão, Navarra. E a porção sul da Península Ibérica, quem morava lá, quem habitava essa porção, eram os chamados mouros. Quem eram os mouros? Islâmicos que viviam na Península Ibérica. Ou seja, os árabes, os povos árabes, se estabeleceram na porção sul da Península Ibérica. Tá? E o que é importante a gente lembrar? Vale lembrar que a partir aí do século XI, a Europa como um todo se aventurou nas cruzadas. Em meio a esse período das cruzadas, que eram expedições militares que iam até o Oriente, os reinos cristãos da Península Ibérica, em meio a esse espírito cruzadista, também decidiram que queriam reconquistar toda a Península Ibérica, toda a porção sul que estava dominada pelos árabes islâmicos. E aí se inicia uma guerra que ficou conhecida como Guerra de Reconquista, que durou do ano de 1080 foi até 1492, ou seja, mais de 400 anos de guerra. E o que foi a Guerra de Reconquista? Foi a guerra entre cristãos e árabes na Península Ibérica. O objetivo dos cristãos que iniciaram essa guerra era exatamente tomar toda a Península Ibérica para eles, limpar, como eles queriam, digamos, dos árabes, e ficar uma península totalmente cristã novamente. E eles partiram do Reino de Leão. A partir do Reino de Leão, que foi o que tomou essa decisão, os cristãos aí do norte da península foram guerreando durante mais de 400 anos, ou seja, mais de 4 séculos, batalhando contra os árabes da península. Tá? Em meio a tudo isso, o rei de Leão, Afonso VI, ele vai doar terras para um cara que era chamado de Henrique de Borgonha. Tá? Por que o rei de Leão doa terras para esse tal de Henrique de Borgonha? Pelos serviços prestados contra os árabes. Então Henrique de Borgonha liderou batalhas contra os árabes e recebeu em troca, como presente do rei de Leão, um pedacinho de terra. Tá? Esse pedacinho de terra
o Henrique de Borgonha que ele vai receber vai ser chamado de condado portucalense. É um condado portucalense. Tá? Esse condado portucalense, terra recebida aí pelo rei de Leão, era uma região geograficamente isolada. Não tinha tanto o reino de Castela quanto o reino de Leão e os outros reinos, eles não tinham interesse nessa região. Até por isso o rei de Leão doou essas terras, para Henrique de Borgonha. E isso foi fundamental, porque foi uma região que conseguiu se desenvolver com certa autonomia. Por ninguém ter interesse nela e tudo mais, ela é uma região isolada. Só que era uma região muito importante com saída para o mar. Né? Era uma região costeira. Ela era tão autônoma que o Dom Afonso Henriques, filho do Henrique de Borgonha, que recebeu essas terras, vai proclamar a independência do condado portucalense no ano de 1139. Ou seja, a partir de então, inclusive essa independência vai ser até reconhecida pelo Papa e pelos reis de Leão, de Castela, a partir desse momento, aquela terra não vai ter mais vínculo nenhum com os outros reinos. Vai ser independente. E a partir desse momento, do ano de 1139, vai deixar de ser chamada de condado portucalense e vai ser chamada de Reino de Portugal. E a partir de agora, que aquele pedaço de terra é um reino, tem que ter um rei. E o seu primeiro rei, Dom Afonso Henriques. E a partir de então, começa uma nova dinastia, a dinastia de Borgonha, num novo reino, o Reino de Portugal. Então, Dom Afonso Henriques vai se tornar o primeiro rei, Dom Afonso I, primeiro rei de Portugal. E Portugal nasce com uma peculiaridade, com o poder centralizado em suas mãos. É um reino com o poder centralizado em suas mãos. Ele nasceu com uma certa autonomia. Mesmo antes de ser um reino, já tinha sua autonomia. E lembra que eu falei no vídeo passado que aquela fragmentação de poder do período medieval, do período da Alta Idade Média, não estava sendo mais boa para o comércio? Por quê? Porque era preciso uma moeda só, algo unificado. Era muito melhor para o comércio do que ter várias moedas, enfim, os mercadores não sabiam qual moeda tinha valor ou não. E isso vai ser uma outra coisa muito boa desse reino de Portugal, porque não vai ter fragmentação de poder. E o que vai impedir várias revoltas também, porque o poder já nasce unificado nas mãos do rei. Tá? E Portugal, o reino de Portugal, é uma região costeira, é uma região litorânea. Ou seja, começa a se destacar no comércio marítimo, na pesca, no comércio marítimo. Então a economia vai ser voltada principalmente no início, para a pesca e para a agricultura. E o comércio cada vez mais vai se desenvolvendo naquela região. E as características feudais vão desaparecendo do reino de Portugal. Tá? Tanto é que nesse período, o reino de Portugal, a monarquia vai defender a liberação dos servos. Ou seja, a servidão, característica, uma das mais importantes aí do período medieval, vai deixar de existir em Portugal. Por que eles queriam libertar os servos? Para que os servos pudessem fazer parte de um exército. Porque agora que o poder está unificado nas mãos do rei, o rei precisa de um exército. Quem que vai fazer parte desse exército? Os antigos servos. Então vai ser extinta a servidão em Portugal. Isso antes de qualquer outra nação europeia. Só que a Guerra de Reconquista estava longe de terminar. Ou seja, eles estavam todo esse período e vão continuar por muito tempo lutando contra os árabes. E para você lutar contra os árabes, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro. Porque você precisa de armas, você precisa de exército, você precisa de tudo isso. De alimentação para esse exército. E quem que vai custear todas essas guerras, todas essas batalhas contra os árabes? No caso de Portugal, a própria monarquia de Borgonha, porque é ela que tem o poder. Então é ela que vai custear. E como que ela vai custear? Através da pesca e da produção agrícola, que eram a base da economia de Portugal. Porém, esses recursos são insuficientes. Foram muitos anos de luta contra os árabes. Então, cada vez mais, a coroa portuguesa vai buscar incentivar o quê? O comércio marítimo, que estava cada vez mais e mais crescendo. Isso gera uma consequência. Né? Que consequência? Uma burguesia mercantil começa a se desenvolver cada vez mais em Portugal. Ou seja, uma burguesia voltada para o comércio. Tá? E outra coisa, aqui em Portugal, o que a gente pode perceber? Há uma monarquia centralizada e essa monarquia ela tem um forte controle sobre a economia.
Porque todos os recursos financeiros de Portugal, do Reino de Portugal, vão ficar concentrados nas mãos de quem? Da monarquia. Só que outras pessoas começam a enriquecer também. Não é só a monarquia que tem dinheiro aqui, não. E quem? Essa burguesia mercantil. Tá? E o que começa a acontecer? Com o tempo passando, cada vez mais o Estado português vai acumulando mais e mais recursos. E as cidades litorâneas de Portugal vão cada vez mais se enriquecendo. E essa burguesia mercantil vai cada vez mais se desenvolvendo. E aqui é que vai entrar agora um episódio fundamental para a história de Portugal e o seu pioneirismo nas grandes navegações, que foi o episódio da Revolução de Avis. Tá? Como é sabido, o século XIV foi um século de muita crise para a Europa Ocidental como um todo. Foi o período da Guerra dos 100 Anos, foi o período da peste negra, que é a peste bubônica, matou mais de 1/3 da população europeia nesse período. Um período de muita fome, como consequência, muitas revoltas camponesas. Ou seja, por isso que o século XIV é conhecido como a Grande Crise. Cada vez mais via-se que as rotas terrestres comerciais estavam perigosas, devido às várias revoltas, devido aos vários saques, pessoas passando fome. Então as estradas tornavam-se muito perigosas. Então cada vez mais se incentivava o quê? O comércio marítimo, que era mais seguro. E quem que começa a se destacar nisso? Portugal. As cidades litorâneas de Portugal. Cada vez mais se estão incentivando o comércio marítimo. E quem está no litoral se dá bem. Não só Portugal, mas Portugal começa a se destacar muito aqui. E essa burguesia mercantil de Portugal começa a cada vez a enriquecer mais através desse comércio. E tudo estava caminhando bem, aparentemente, para Portugal, porque mesmo com a crise do século XIV, Portugal começa a cada vez mais focar no comércio marítimo, inclusive que vai começar a superar essa crise. Então, essa burguesia vai cada vez se enriquecendo, mesmo com a grande crise. Então, parecia tudo muito bem, tudo estava indo muito bem. Até um episódio, no ano de 1383. O que acontece? O então rei de Portugal, Dom Fernando, o Formoso, vai morrer no ano de 1383. 1383, isso. Qual que é o problema? As pessoas morrem, afinal. Qual que é o problema disso tudo, Que ele morre sem deixar nenhum herdeiro, gerando uma crise sucessória. E para piorar a situação, ele tinha uma filha. Apenas uma filha. E essa filha era casada com Dom João I, o rei de Castela. Ou seja, o rei de Castela, Dom João I, o que ele vai querer? Bom, já que ele não deixou nenhum filho, e eu sou casado com a filha dele, nenhuma mulher poderia assumir o reino. A gente sabe como que era antigamente, as mulheres foram deixadas de lado na história. O que ele vai falar? Bom, o reino de Portugal vai ser meu por direito. Só que tem um porém nesse meio. É claro que a burguesia mercantil de Portugal não vai gostar nem um pouco disso. Porque eles vão perder a autonomia que eles tinham. Eles não sabem como que vai ser agora, Porque antes eles obedeciam ao rei de Portugal. Agora eles vão ficar sob domínio do rei de Castela. Eles não vão gostar disso. Nem a população simples, que era conhecida como a raia miúda. Não vão gostar, eles vão ficar com medo. Não, como assim? Agora eu vou estar sob o comando de um outro rei, o rei de Castela. Não queriam isso. Quem que vai gostar dessa situação? Apenas a nobreza de Portugal. Porque a nobreza é o seguinte. A nobreza, a gente sabe que ela está numa luta contra a burguesia. A nobreza está cada vez perdendo mais espaço. A nobreza, os senhores feudais que ainda existiam, cada vez perdem mais espaço. Então eles querem ficar sempre do lado de um rei também. E em Portugal, a burguesia cada vez ganhava mais poder. Então o que eles vão preferir? Eles vão preferir que o rei de Castela vai comandar ali, eles vão preferir isso do que a burguesia possa cada vez mais e mais ganhar poder. Então a nobreza portuguesa vai ficar do lado do rei de Castela e o povo e a burguesia vão ficar aliados contra o rei de Castela e contra a nobreza portuguesa. E aí começa um conflito. A burguesia então não queria perder sua autonomia e a nobreza em decadência não queria perder a sua proteção. E o povo não queria o fortalecimento da nobreza também. E aí vai entrar uma grande disputa. Por quê? A burguesia mercantil de Portugal, junto com a população simples, com a raia miúda, quer que o Dom João, irmão bastardo do Dom Fernando que tinha morrido,
o até então rei de Portugal, assuma o poder. Só que não pegava bem um irmão bastardo assumir o poder, né? E do outro lado, a nobreza portuguesa quer que o outro Dom João, o Dom João I de Castela, assuma. Então aqui a gente tem uma guerra de Dom João contra Dom João. Dom João I de Castela e Dom João, irmão bastardo de Dom Fernando, que era o rei de Portugal. E aqui começa uma disputa. E esse Dom João, ele era conhecido como mestre de Avis, porque, né, ele era mestre de uma ordem militar, a ordem militar de Avis. Começa essa disputa até que no ano de 1385, quem que acaba vencendo? A burguesia mercantil e o povo. Conseguem aí coroar Dom João, mestre de Avis, como rei de Portugal, deixando o reino de Castela no seu canto, né? Vai para lá, fica você no seu reino. Então, isso gera uma consequência muito importante para o início da expansão marítima, que é o quê? Estava consolidada em Portugal uma monarquia absolutista, ou seja, com o poder absoluto nas mãos do rei, em aliança com uma burguesia mercantil. Ou seja, Portugal nesse momento era o estado mais centralizado da Europa, com o poder mais centralizado nas mãos do rei, e onde a burguesia estava mais aliada ao Estado, né? Então, a Revolução de Avis aproximou burguesia e rei, o que foi fundamental para o pioneirismo português. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido, porque aqui a gente tem a aliança do poder representado pelo rei com o dinheiro representado pela burguesia, tá? A próxima aula eu falarei sobre a expansão marítima e o pioneirismo português. Qualquer dúvida, por favor, só deixem aqui nos comentários ou me procure. Se você gostou, deixa um like aqui que me ajuda bastante. Um forte abraço, gente, e até a próxima.